Fala galera, então voltando agora para o nosso segundo bloco de aula. Então acompanha aí comigo o próximo texto. A morte e a morte do poeta. Como se o camarada trabalhasse uma morte de forma diferente, uma morte de uma pessoa qualquer, e que a morte do poeta fosse diferenciada. A princípio no título é assim, vamos ver no resto. Então, ó, ao ler seu necrológio no jornal, outro dia, o que é um necrológio? É um texto para falar bem do morto, né? Que tem ali no jornal, para falar sobre a vida do morto, é um necrológio. Então, ó, ao ler seu necrológio no jornal outro dia, o pianista Marcos Rezende primeiro tratou de verificar que estava vivo, bem vivo. Em seguida, gravou a mensagem na sua secretária eletrônica. Hoje é 27 e eu não morri. Não posso atender porque estou na outra linha, dando a mesma explicação. Quando li esta nota, me lembrei de como tudo neste mundo caminha cada vez mais depressa. Em 1862, chegou aqui a notícia da morte de Gonçalves Dias. O poeta estava a bordo do Grand Condé havia 55 dias. O Brick chegou a Marsella com um morto a bordo. O Brick é o barco, né? A falta de lazareto era um local que as pessoas construíam, como se fosse assim, sei lá, um hospital, né? Para colocar as pessoas doentes, para afastar em quarentena. Pois antigamente, tá doente, vamos botar ali em quarentena para ficar distante das pessoas que estavam boas, sãs, pensando, assim eu não vou afetar quem está bom, então não vai correr esse risco. Depois é óbvio que descobriram que não adiantava de nada. Então, a falta de lazareto, o navio estava obrigado à caceteação da quarentena. O que seria caceteação? Seria uma chateação, um aborrecimento da quarentena. Afinal de contas, eles não iriam atracar. Eles não iriam parar num porto. Eles, como não tinham um lazareto, um local com lazareto próximo, eles iriam ter de ficar 40 dias ali, a deriva, né? Sei lá se é a deriva, Então, iam ter que ficar esperando para não afetar as pessoas que estavam na cidade, coisa e tal. Então, ó, Gonçalves Dias tinha ido se tratar na Europa e logo se concluiu que ele era um morto. Olha só. O cara estava indo se tratar, então ele estava doente. Morreu alguém. Aí não puderam atracar o navio ali no porto, porque não tinha um lazareto. Eles tiveram que fazer a quarentena dentro do navio. Então, caramba, não tinha como a pessoa que estava lá no porto descobrir que o morto era o Gonçalves Dias ou não. Aí quem estava esperando o Gonçalves Dias pensou assim, o navio não vai atracar porque alguém morreu. Então vão fazer a quarentena lá dentro do navio mesmo. Vão colocar num quarto, alguma coisa assim, vão isolar dos outros tripulantes, mas não vão vir para cá para que as pessoas daqui fiquem doentes. Só que aí os caras pensaram, se ele veio fazer um tratamento, se ele estava doente, então foi ele que morreu. Então chegaram a essa conclusão. A notícia chegou ao Instituto Histórico durante uma sessão presidida por Dom Pedro II. Suspensa a sessão, começaram as homenagens ao que era tido e havido como o maior poeta do Brasil. Suspeitar que podia ser mentira? Impossível! O imperador, em pleno Instituto Histórico, só podia ser verdade. Ofícios fúnebres solenes foram celebrados na corte e na província. 25 nênias saíram publicadas de estalo. O que era uma nênia, na verdade? A nênia tem dois aspectos. Poderia ser um canto fúnebre lá na hora do enterro, ou
num velório, ou então um poema triste, obviamente, sobre a pessoa. Então, 25 nênias foram publicadas de estalo, 25 poemas sobre a morte do Gonçalves Dias. Joaquim Serra, Juvenal Galeno e Bernardo Guimarães debulharam lágrimas de esguicho quentes e sinceras. O grande poeta, o grande amigo, que trágica perda. Então a galera ficou triste. As comunicações se arrastavam a passo de cágado. Mal se começava a aliviar o luto fechado. 2 meses depois chegou o desmentido. 2 meses depois. Morreu? Uma vírgula. Vivinho da Silva. A carta vinha escrita pela mão do próprio poeta. É mentira! Não morri, nem morro, nem hei de morrer nunca mais. Entre exclamações, citou Horácio. Não morrerei de todo. Todavia, morreu, claro. E morreu num naufrágio. Vejam a coincidência. Em 1864, trancado na sua cabine do Ville de Boulogne, à vista da costa do Maranhão. Seu corpo não foi encontrado, terá sido devorado pelos tubarões, mas o poeta, este de fato, não morreu. Morreu o homem Gonçalves Dias. O poeta não, pois seus textos, sua história é atemporal. Agora observe aqui quando ele fala dos tubarões, ele não questiona, ele afirma, terá sido devorado pelos tubarões. E aí, pelo teu conhecimento de mundo, você pensa, se for na costa do Maranhão, então lá tem tubarões. Ok? Beleza? Então vamos lá. Vamos para a próxima questão aí. Questão 9 está assim, ó. No texto, o autor contrapõe fundamentalmente. Então ele vai fazer um contraponto. Poxa, o grande contraponto do texto, sem nem olhar as questões, é o tempo. Quando ele diz lá no início, ó. Ao ler seu necrológio no jornal, outro dia, o pianista Marcos Rezende primeiro tratou de verificar que estava vivo, bem vivo. Em seguida, gravou uma mensagem na sua secretária eletrônica. Hoje é dia 27, eu não morri, não posso atender porque estou na outra linha dando a mesma explicação. Quando li esta nota, me lembrei de como tudo neste mundo caminha cada vez mais depressa. Aí ele cita a questão do Gonçalves Dias. Em 1962 chegou aqui a notícia da morte de Gonçalves Dias. Ele fala tudo, só que o cara, assim como o próprio pianista Marcos Rezende, contestou a morte. Mas ele contestou quando? 2 meses depois. O pianista, na hora. O Gonçalves, 2 meses depois. Então aqui, ó, ele bota as boas condições do porto de Marsella em território francês, as péssimas condições do porto brasileiro localizado no Maranhão, perto do qual o navio Ville de Boulogne acabou por naufragar. Não, ele nem fala isso no texto. Agora, letra B. A demora com que a notícia da suposta morte de Gonçalves Dias no século XIX pôde ser contestada pelo poeta. A rapidez com que o pianista Marcos Rezende, contemporâneo do cronista, que é o Otto Lara Rezende, pôde contestar a própria morte. É isso. A velocidade do poeta, do pianista, e a demora que o poeta teve para contestar a morte. É a questão do contraponto aí apresentado. Então, gabarito, letra B de bola. Se vocês observarem, vocês vão ver que as outras opções também não tem nada a ver, ó. Letra C. A comoção com que foi recebida a notícia da suposta morte do poeta Gonçalves Dias, a indiferença de que se recebeu a notícia da morte do pianista. Fala de indiferença da morte do pianista? Claro que não. Letra D. A resistência do navio Grand Condé, onde Gonçalves Dias pôde permanecer em segurança por mais de 50 dias, a fragilidade do Ville de Boulogne,
Pô, ele nem fala isso. Não significa que por ter naufragado ele é frágil e o outro, porque não naufragou, era resistente. Ele nem menciona isso no texto. Letra E. A banalização das notícias em seu próprio tempo, mesmo as mais trágicas, a solenidade com que eram dadas no século XIX, muitas vezes em sessões do Instituto Histórico com a eventual presença do próprio imperador. Não, nada a ver, né? Até porque o imperador é daquela época, pô, tem imperador hoje para poder fazer do mesmo jeito? Não, né, galera? Então, ele de fato deixa uma marca bem forte de contraposição no texto, que é em relação à velocidade da identificação da morte ali. O pianista, ó, na hora, e o Gonçalves Dias só 2 meses depois. E foi isso que chamou a atenção do cara. Então, agora a gente vai para a questão 10. Na questão 10, o cara fala assim: de acordo com o texto, mais uma vez você vai perceber que é uma resposta que estará ali dentro. A falsa notícia da morte de Gonçalves Dias teria se originado de uma conjunção de acontecimentos que incluem. Nós sabemos o que aconteceu. Ele estava indo para se tratar e no meio do caminho alguém morreu. Como não puderam aportar ali no porto, eles tiveram que fazer a quarentena. Então, chegaram à conclusão de que quem havia morrido teria sido Gonçalves Dias. Foi um mal entendido. Então, vamos lá. Letra A aqui. A morte de um passageiro no navio em que ele viajava, sim. A impossibilidade dos passageiros do navio cumprirem um período de quarentena em terra, pois não tinha um lazareto. E a motivação da viagem do poeta para a Europa. Qual era a motivação? Se tratar, ou seja, ele estava doente. Então, gabarito só pode ser a letra A de cara. Mas vamos dar uma olhada nas outras. A inexistência de lazareto no Grand Condé. Pô, o lazareto não fica dentro do navio, o lazareto ficava nos locais, nas cidades. A motivação da viagem do poeta para a Europa, até aí tudo bem, né? Essa parte aqui tudo bem. E as falhas de comunicação entre o navio e o porto de Marselha, não. Até porque ficaram sabendo que tinha tido um morto e provavelmente não permitiram que o navio aportasse. Letra C. A impossibilidade dos passageiros do navio cumprirem um período de quarentena interna. Beleza. A presença do imperador no Instituto Histórico e as homenagens feitas no navio ao grande poeta. Ah, então foi por isso que pensaram que ele morreu. Porque o imperador estava lá no Instituto Histórico. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Letra D. A morte de um passageiro no navio, sim, que ele viajava. A motivação da viagem do poeta para a Europa, sim. E as falhas de comunicação entre o navio e o porto de Marselha. Não, isso inclusive nem é mencionado no texto. Letra E. A inexistência de lazareto no Grand Condé. A morte de um passageiro no navio e as homenagens feitas no Brasil ao brasileiro, ao grande poeta. Não, né? Nada a ver, né, galera? Então, não é isso não. Então, gabarito sem sombra de dúvidas, como a gente assinalou, letra A. Próximo texto aí, para a gente brincar um pouquinho, ó. Em defesa da dúvida. Esse texto é bom, muito legal, ó. Numa época em que tantos parecem ter tanta certeza sobre tudo, vale a pena pensar no prestígio que a dúvida já teve. Nos diálogos de Platão, seu amigo Sócrates pulveriza a certeza absoluta de seus contentores, abalando-a por meio de sucessivas perguntas que os acabam convencendo da fragilidade de suas convicções. Séculos mais tarde, o filósofo Descartes ponderou que o maior estímulo para se instituir um método de conhecimento é considerar a presença desafiadora da dúvida como um primeiro passo. Lendo os jornais e revistas de hoje, assistindo na TV a entrevistas de personalidade, o que não falta são especialistas infalíveis em todos os assuntos, na política, na ciência, na economia, nas artes. Todos têm receitas imediatas e seguras para a solução de todos os problemas. A hesitação, a dúvida, o tempo para reflexão são interpretados
absenteísmo. O que seria absenteísmo? Essa palavra louca que aparece aqui. Isso é o cara que falta ao trabalho, tá? Preguiçoso, né? Enrolão. É como se a velocidade tecnológica que dá o ritmo aos nossos novos hábitos, também ditasse a urgência de constituirmos nossas certezas. A dúvida corresponde ao nosso direito de suspender a verdade ilusória das aparências e buscar a verdade funda daquilo que não aparece. Então, olha só isso que aqui que é interessante, ó. A dúvida corresponde ao nosso direito de suspender a verdade ilusória, pois o que era tido como verdade é ilusório, já que não estava sendo questionado, das aparências e buscar a verdade funda, a verdade aprofundada, a verdade verdadeira, que não aparece. Julgar um fato pelo que dele diz um jornal, avaliar um problema pelo ângulo estrito dos que nele estão envolvidos, é submeter-se à força de valores já estabelecidos, que deixamos de investigar. A dúvida supõe a necessidade que tenha consciência de se afastar dos julgamentos já produzidos, permitindo-se assim o tempo necessário para o exame mais detido da matéria a ser analisada. A dúvida pode ser o primeiro passo para o caminho das afirmações que acabam sendo as mais seguras, porque mais refletidas e devidamente questionadas. Ok? Então vamos lá. Vamos para a próxima questão aqui. Questão 11. A valorização da dúvida se deve ao fato de que ela, letra A, constitui o meio pelo qual se empreende uma contestação ilusória de verdades dadas como irrefutáveis? Não. Empreende uma contestação ilusória? É isso que a dúvida faz? A contestação é ilusória? Não. Letra B. Vale-se astutamente de sua fragilidade como método para poder impor algumas verdades definitivas? Claro que não. Ou seja, a dúvida, ela astutamente se vale da fragilidade e depois vai trabalhar para impor a verdade? Não, ela, na verdade, questiona essa imposição dessas verdades. Letra C. Permite atribuir um caminho para o conhecimento ao questionar verdades dadas como absolutas. Sim. O conhecimento verdadeiro vem a partir do questionamento. Então, é isso. E, o texto é muito bacana, né? Porque hoje, na verdade, a gente tem uma galera aí, uns filósofos de Facebook, eles sabem absolutamente tudo. E a gente entra numa seara muito louca, principalmente politicamente, em que o nosso país está polarizado, né? Tem a galera da esquerda, a galera da direita, e infelizmente a galera da esquerda, quando ouve alguém da direita falando, tu é burro. E o cara da direita é a mesma coisa, tu é burro. Ninguém para escutar o que tem de positivo também de um lado ou de outro. E no final das contas, cara, a gente fica só brigando nessa discussão louca aí, e quem manda lá continua com a grana e a gente só se ferrando, né? Então, é uma parada aí interessante para avaliar essas verdades absolutas. Eu tenho que questionar, gente. E eu tenho que questionar primeiro quem? Eu, para depois questionar os outros. Então, a arte de interpelar o mundo, a começar por si próprio, é... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o BRB 2019. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso online para vocês, um curso online pré-edital, claro que assim que o edital for publicado, nós iremos lançar o pós-edital, e você matriculado no pré-edital, você pode ter certeza que você vai receber todos os upgrades a custo zero aqui na LAC Concursos, tá? Mas claro que você tem que estar dentro do seu prazo de acesso. Então, nós aqui da LAC Concursos, nós temos aí um curso aí super competitivo para o BRB, tá certo? O concurso esse que já foi autorizado, encargo escriturário, investimento apenas 10 parcelas de R$30, e você tem um prazo de acesso durante 120 dias, né?
Nesse prazo de acesso, você poderá assistir quantas vezes quiser e quantas vezes desejar. Tudo bem, meus amigos? Então aí faço o convite para vocês. Essa aula no YouTube são apenas aulas demonstrativas para você conhecer aí a qualidade dos nossos serviços. E digo para vocês que lá no site você vai assistir o final dessa videoaula e, claro, muitas outras videoaulas, porque nós fizemos uma playlist aí bastante pequena para vocês. Bacana? Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui na Lá Concurso. Fui, tchau! Clique lá.